A humanidade desenvolve a cada dia novas estratégias para reduzir o tempo de preparo, o tempo de produção de algo. Restam apenas 2 minutos para que a gente possa saborear um macarrão instantâneo. Mas até que ponto isso é bom para as pessoas? Em alguns momentos, as nossas ações, as nossas estratégias, elas acertam em seus objetivos de reduzir o tempo. Agora, em outros, mesmo reduzindo o tempo, nós acabamos prejudicando a nós mesmos. Analise você, o que é mais saboroso e principalmente mais saudável? Será consumir um macarrão instantâneo preparado em até 3 minutos, entendendo que ele é cheio de corantes, cheio de conservantes? Ou preparar aquele macarrão caseiro com ingredientes caseiros? Com certeza é a segunda opção. Agora, por muitas vezes nós querermos fazer as coisas de forma fácil e rápida, nós acabamos não tirando tempo para fazer o macarrão caseiro, porque é lógico que vai ser um pouco mais demorado. E esse querer por coisas rápidas, esse querer coisas fáceis, isso na verdade tem fomentado algo muito ruim na vida das pessoas. Tem desenvolvido, tem feito as pessoas andarem muito ansiosas. Porque de repente, uma vez que nós estamos acostumados com aquele macarrão preparado em 3 minutos, com micro-ondas e com tantos outros instrumentos de velocidade que nos proporcionam coisas rápidas e fáceis no nosso dia a dia, muitas vezes nós acabamos por acreditar que a nossa vida, ela também é uma experiência de resoluções rápidas. Só que a vida não é assim, nós sabemos que na vida não é bem assim que as coisas acontecem. Assim como uma árvore que, para produzir o seu fruto, ela precisa passar por um determinado período, ela precisa ter um tempo determinado do plantio até que essa árvore venha produzir frutos. Ou seja, o que eu quero dizer para você, não importa o quanto ansioso, quanto ansiosa você ande para ter resultados das coisas que você tem feito na tua vida hoje. Existe um tempo, existe um processo, né? E os resultados só vão vir no momento certo. Assim como os frutos de uma árvore, a gente só vai colher eles na estação certa, no tempo certo. Assim são os resultados daquilo que nós fazemos na nossa vida, aqueles resultados que nós esperamos colher. Eles vão vir no tempo certo. E a nossa ansiedade, ela vem justamente porque nós queremos colher frutos maduros rápidos demais. Nós não queremos entender o processo. Mas exatamente assim como acontece na natureza, nós precisamos entender que existe um tempo determinado, que existe um processo e que não tem outra coisa a se fazer a não ser semear, fazer o que tem que ser feito, ter muita disciplina, muita consistência, muita constância e esperar. Esperar até que no momento certo nós vamos colher os resultados que nós queremos, nós vamos alcançar aquilo que nós tanto buscamos na nossa vida, né? Só que é preciso passar por esse processo, precisamos entender que tudo na nossa vida é um processo, é um passo a passo. Só que a grande questão é que as pessoas, elas querem ter um controle muito certo de todas as coisas. Na grande maioria das vezes nós queremos que as coisas elas aconteçam exatamente conforme nós estabelecemos, exatamente conforme nós planejamos, né? No tempo em que nós esperamos que elas aconteçam, nós realmente queremos que as coisas aconteçam. Só que não é assim, nós precisamos entender que existe esse tempo. É lógico que tem algumas coisas, algumas sementes que nós semeamos na nossa vida que nós até colhemos frutos rápidos. Agora tem aquelas outras sementes que vão levar um determinado tempo, que vão levar, quem sabe, 5, 10, 15 anos para que nós possamos colher frutos. Ou seja, existem determinadas metas, determinados objetivos, determinadas coisas que nós queremos alcançar na nossa vida e que vai levar um determinado tempo para que a gente possa realizar aquilo ali. Eu, quando comecei a empresa, em dezembro de 2009, iniciei os trabalhos em janeiro de 2010, eu levei muitos anos, eu comecei minha empresa do absoluto zero, sem dinheiro, sem conhecimento, sem experiência nenhuma, sem nunca ter
ter administrado uma empresa. Mas aí eu fui com muita persistência, com muito foco, com muita disciplina, com muita fé em Deus. E eu fui vivenciando aquele processo, curtindo aquele processo no dia a dia. Eu levei, em média, 8 anos para começar a colher os frutos, para começar a ter resultados na minha empresa. Então, nós precisamos entender que tem coisas que nós vamos fazer na nossa vida que vai ser rápido. Tem coisas que você quer alcançar, que você até alcança rápido. Mas tem aquelas coisas que vão levar um tempo e que você vai precisar ter muita disciplina, muita constância. Você vai precisar regar muito, você vai precisar cuidar muito, você vai precisar colocar muito adubo, até que você venha colher frutos. Então, existe esse processo e nós realmente precisamos viver esse processo, né? Nós precisamos entender que não é as coisas que nós queremos que vão acontecer na hora que nós queremos, né? Nós precisamos entender que se nós ficarmos ansiosos demais para colher aqueles frutos, essa ansiedade ela vai acabar tomando conta da nossa vida e muitas vezes vai fazer com que a gente desista. Porque quando a gente fica muito ansioso, muitas e muitas vezes nós vamos acabar desistindo daquilo que nós queremos realizar. Só que eu quero dizer para você nesse vídeo que existe um antídoto para que você possa refrear, quem sabe, essa ansiedade que você venha sentindo hoje. O antídoto que eu quero trazer para você é o antídoto da paciência. A paciência ela é um fruto do Espírito e que ela já está dentro de nós. Só que nós precisamos ativar a paciência em nós. A paciência ela vai nos proporcionar aquela paz que nós precisamos para realizar aquelas ações que nós precisamos realizar para que então o fruto amadureça, para que o resultado apareça. Então é preciso ativar a paciência com muita calma, vivenciando o processo, passo a passo. Agora eu pergunto para você, você verdadeiramente está disposto a esperar, a ter essa paciência? Será que muitas vezes você não quer que as coisas aconteçam pela tua própria força, no teu tempo, exatamente conforme você determinou, você quer que aquilo aconteça daquele jeito? E muitas vezes, por estar tão ansioso com aquilo que você vai colher, por estar tão ansioso com o teu futuro, às vezes você nem sequer está percebendo o que você está plantando hoje. Ou às vezes você nem sequer está plantando. Ou seja, eu estou tão ansiosa com que a minha empresa venha dar resultados, com os resultados que eu quero alcançar, que eu nem percebo as ações que eu estou fazendo hoje, que eu estou só pensando no resultado. Eu nem sequer percebo, será que as ações que eu estou fazendo hoje, essas ações elas estão realmente me levando a alcançar aquilo que eu quero, a colher os resultados que eu quero na minha empresa? Ou muitas vezes elas estão até me afastando, né, daquilo que eu quero. As minhas ações, às vezes, elas não sequer são coerentes com aquilo que eu espero alcançar, porque eu ando tão ansiosa com aquele resultado que eu não percebo o que realmente eu estou fazendo hoje, as ações que eu estou tendo na minha vida hoje. Eu confesso para vocês que eu andei ansiosa por muito tempo, eu já tive muita ansiedade na minha vida. Eu era tão ansiosa para crescer que eu corria para lá e para cá buscando oportunidades de crescer. Só que nessa loucura, nessa correria, nessa ansiedade de encontrar uma forma de realmente conseguir crescer, eu não percebia as ações que eu estava fazendo no meu dia a dia. Eu nem sequer, eu cheguei a perder a noção do que eu estava plantando, das ações que eu estava fazendo na minha vida naquele momento. Porque eu estava tão preocupada em crescer, eu estava tão preocupada com o meu futuro, que eu nem sequer estava percebendo que as minhas ações não estavam sendo coerentes com aquilo que eu queria. Ou seja, eu não estava plantando sementes boas no meu presente. Então, isso foi muito claro na minha vida. E quando eu comecei a perceber isso, então eu tive que dar uma parada e refletir um pouco o que eu estava fazendo. Por que eu estava plantando aquelas sementes? Por que eu estava fazendo aquilo que eu fazia? Por que eu tinha aquelas ações no meu dia a dia? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a buscar em Deus um direcionamento para a minha vida. Eu
comecei a ter intimidade com Ele. Eu comecei a perguntar para Ele sobre o meu dia a dia, sobre a minha vida. Eu comecei a dar liberdade para que Ele me conduzisse, para que Ele me direcionasse, para que então eu plantasse as sementes certas naquele momento da minha vida. E é tão interessante que Deus, Ele sabe exatamente o tempo das coisas acontecerem na nossa vida. As coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo dele. Só que a gente só precisa entender que a gente só vai experimentar a alegria, a paz e a prosperidade no tempo dele, não é no nosso tempo. Só que muitas vezes nós estamos tão aflitos, né? Nós estamos tão voltados lá para o futuro, né? Que nós nem sequer conseguimos ouvir aquilo que Deus fala para nós. E aí, essa ansiedade é uma das principais causas que nos impedem de ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. A ansiedade, ela nos impede de darmos liberdade para Ele agir na nossa vida, né? Então, se nós formos analisar, a própria palavra, ela diz, Jesus não quer que a gente fique ansioso. Deus, Ele não quer que nós andemos ansiosos. Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Então, Deus não quer que nós andemos ansiosos, porque isso vai nos impedir de olhar aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida hoje. A ansiedade, ela nos impede de viver o momento, né? De curtir a jornada, de viver o nosso passo a passo. Então, nós precisamos entender que vai ter momentos na nossa vida em que a gente vai começar a sentir aquela aflição, aquela ansiedade, e quando isso acontecer, quando você perceber que a ansiedade está querendo tomar conta da sua mente, o que eu diria para você? Busque ter intimidade com Deus. Leve para Ele essa tua aflição, leve para Ele essa angústia que você está sentindo. Clame pela presença do Espírito Santo na tua vida, porque é Ele que vai te trazer, é Ele que vai preencher o teu coração de paz, de alegria. Então, em nenhum momento da tua vida, você deve deixar a ansiedade tomar conta de você, porque a ansiedade, ela só vai afastar você daquilo que você quer. Ela vai, muitas vezes, colocar uma venda nos seus olhos e você vai estar tão ansioso esperando o resultado lá na frente que você nem sequer percebe que às vezes aquilo que você está fazendo hoje não vai te levar a alcançar aquilo que você quer lá na frente no teu futuro. Então, é muito importante você se perguntar todos os dias, será que aquilo que eu estou fazendo hoje, será que as sementes que eu estou plantando no meu presente, elas realmente vão me proporcionar aquela colheita que eu espero ter no meu futuro? Será que as ações que eu estou fazendo no meu dia a dia, será que essas ações elas estão realmente alinhadas com o que eu quero alcançar na minha vida daqui 5, daqui 10 anos? É muito importante a gente fazer essas perguntas para nós mesmos. Às vezes nós precisamos parar, olhar para a nossa vida, entender o que está acontecendo, né? E eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Quem planta um pé de laranja, por exemplo, essa pessoa não vai ficar ansiosa com o fruto que ela vai colher, porque ela sabe que ela vai colher laranja. Agora, se você talvez anda muito ansioso, muito ansiosa hoje, é justamente pelo motivo de que aquilo que você está semeando hoje não está alinhado com o que você quer colher lá na frente. Que as ações que você está fazendo hoje não estão alinhadas com o que você quer realizar na tua vida. Então, talvez, se você sente que você está muito ansioso, muito ansiosa, talvez seja o momento justamente de você parar por um tempo, de você ativar esse fruto do Espírito em você, que é a paciência, e reavaliar um pouco a tua jornada, reavaliar um pouco a tua vida. Se perguntar, será que realmente eu tenho clareza do que eu quero, da onde eu quero chegar? Se eu não tenho essa clareza, eu preciso buscar ter essa clareza, isso tem que ser muito claro para mim. Eu tenho que saber o que eu quero colher, para daí eu poder saber o que eu devo plantar. Porque se eu não sei o que eu quero colher, como eu vou saber o que plantar? Se eu não sei o que eu quero alcançar, como eu vou saber o que eu devo fazer no meu dia a dia? Quais as metas que eu tenho que criar? Qual que é o passo a passo que eu tenho que seguir se eu não sei
muitas vezes, aonde eu quero chegar. Então é extremamente importante que, se você hoje sente-se muito ansioso, muito ansiosa, que você realmente procure tirar um tempinho e procure avaliar um pouco a tua vida, que você busque ativar em você o fruto do Espírito, né, que é a paciência, e que você procure olhar para dentro de você, que você procure se perguntar, que você procure identificar o que você quer na tua vida, onde você quer chegar, para que daí você possa então determinar metas, que você possa determinar um passo a passo, para que você realmente possa chegar onde você quer. E em nenhum momento da tua vida permita que a ansiedade tome conta de você, porque se você não olhar para isso, se você não procurar ativar em você a paciência, vai chegar um momento em que a ansiedade, ela toma conta de você de uma forma que você não vive mais, que você não vive mais o presente, que você não percebe mais as suas ações, você não consegue mais identificar por que você está fazendo o que você está fazendo. Então não permita que a ansiedade tome conta da tua vida. Sempre que você sentir-se ansioso, ansiosa, lembre-se que você precisa buscar ter uma intimidade com Deus, que você precisa elevar as tuas orações, que você precisa realmente entregar as tuas angústias, as tuas aflições para Deus e entender que você pode descansar o teu coração nele, porque você nunca está sozinho. Ele está com você o tempo todo, ele nunca sai de perto de você. Só que na grande maioria das vezes, justamente por essa ansiedade que você está sentindo hoje no teu coração, você não consegue ouvir, você não consegue perceber que ele está do teu lado e que ele está só esperando que você dê liberdade para ele te dar um direcionamento, para que você possa começar a fazer as coisas na tua vida dar certo, para que as coisas na tua vida possam começar de verdade a acontecer. Então busque, sempre que você sentir aflição no teu coração, sempre que você sentir-se ansioso, lembre-se que ele fala na palavra que ele não quer que a gente ande ansioso por nada, por coisa alguma. E que sim, que nós elevemos a Ele, né, as nossas orações, as nossas súplicas, e que Ele está do nosso lado, que Ele vai nos direcionar, que Ele vai nos conduzir. Mas é preciso que a gente procure ter essa intimidade com Ele, que a gente procure cessar, que a gente procure, através, né, desse fruto do Espírito que é a paciência, a gente precisa refrear essa nossa ansiedade, porque ela não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, ela vai acabar nos afastando daquilo que nós queremos alcançar na nossa vida, ela vai acabar nos prejudicando não só a nossa saúde mental, mas ela vai prejudicar a nossa saúde física, vai prejudicar os nossos relacionamentos, vai prejudicar todas as pessoas que estão à nossa volta e vai nos paralisar. Então é extremamente importante a gente ter essa sabedoria, entender que na vida as coisas não acontecem de forma rápida e fácil, que existe um processo, que existe um passo a passo e que tudo aquilo que eu planto vai ter aquelas coisas que eu até vou colher os frutos um pouquinho mais rápido, mas na grande maioria das vezes aquela planta que você planta, ela vai levar um determinado período. A gente precisa respeitar o período para que ela produza frutos. A nossa vida é exatamente assim como é na natureza, assim exatamente acontece na nossa vida. Então eu sei que você tem metas, que você tem projetos para realizar, mas é preciso entender que não tem como a gente pular fases, não tem como a gente antecipar certas coisas. Enquanto a gente ficar querendo que esses frutos amadureçam de forma rápida, de forma fácil, a gente vai só se perder no meio do caminho. A gente não vai vivenciar o processo, a gente não vai viver aquele passo a passo, a gente não vai viver o nosso momento presente. Então, para que a gente possa realmente encontrar paz, encontrar alegria, encontrar prosperidade, nós precisamos buscar ter essa intimidade com Deus e dar liberdade para Ele agir na nossa vida, para que Ele nos dê um direcionamento, para que Ele nos dê discernimento e para que a gente possa ouvir Ele e entender que as coisas acontecem no tempo dele e não no nosso tempo. Mas se nós realmente tivermos paciência, se nós entendermos que nós vamos regar essa planta, que nós vamos adubar bem ela, que nós vamos cuidar bem dela, no tempo certo ela vai produzir frutos. Então, se você tiver paciência, persistência, se você tiver disciplina, se você estiver conectado com Deus, tiver muita fé,
porque a fé, ela vai produzir grandes coisas na tua vida também. Então, se a gente fizer dessa forma, com certeza você vai alcançar os resultados que você quer, mas você precisa ter esse antídoto ativado em você, o antídoto da paciência, que é um fruto do Espírito que já está em você, só que precisa ser ativado para que você possa verdadeiramente fazer as coisas começarem a acontecer na tua vida e para que você possa passar a viver algo sobrenatural.